Fala, minha gente, beleza? Aqui é o Caio, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, estamos aqui ó, na fazenda Santa Cecília, em Patrocínio Paulista. É um lugar turístico, tem muitos animais, bastante, tem uma parte da Mata Atlântica também. Bastante bonito aqui, muito legal, muitos animais, galinha, carneiro, coelho, pintinho, tem de tudo aqui. E eu vim com o amigão, né? Lucas Pereira Lima. Eu passei aqui fazer o convite pro pessoal daqui da região nossa aqui. Para estar vindo visitar aqui, é um lugar turístico que aceita turismo rural, né? Vocês que estão aí sempre atrás de locais para poder fazer visitação aqui, tem vários atrativos e atrações aqui. Aqui vocês podem ter contato com os animais, com a natureza, sem contar um almoço muito gostoso nos finais de semana. E fazer o convite para vocês também que não conhecem meu canal Lucas Pereira Lima. Eu quero falar para vocês assistirem o vídeo até o final, que esse vídeo tá top, viu? E o canal do Caio aí, Caio Furini. Quem não for inscrito, se inscreve no canal da gente aí, dá aquela moral. Deixa o like no vídeo, né? E bom filme para vocês. Bom vídeo pra vocês. Curta o vídeo com essa natureza. Bom dia, Marco. Oba. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos. Fazendo um cafezinho aí? Fazendo um cafezinho. Bora. Esse friozinho, né? Tudo bom? Bom? Prazer, Lucas. Marco. Prazer, Caio. Marco. Aí, gente, ó. O cafezinho já tá sendo coado. Você é o biólogo aqui da fazenda? Eu sou o biólogo aqui da fazenda. Segui o pessoal na mata? Como é Eu que é? guio o pessoal nos domingos, quando tem um almoço. Eu faço toda a recepção e levo o pessoal para a mata. A gente conhece um pouquinho das árvores, da estrutura da mata. Conversa um pouquinho sobre ecologia, sobre sensações. Ah, bacana. Tem algum trabalho seu também com os animais da fazenda? Alguma coisa nesse sentido ou não? Os animais a gente vai começar agora. Eu tô fazendo um curso agora para a gente fazer criação de abelha sem ferrão, abelha nativa, né? Que é importante aí para polinização, produção de mel. Também a gente tem os animaizinhos aqui da fazenda. A gente tem galinha, a gente tem carneiros, tem umas vaquinhas, tem uns cavalinhos. Porcos não? Porco a gente tem apenas só um. Só um. Só um, atualmente. Vocês criam ele pra carne mesmo, ou não? Não. Todos os Esse animais aqui a gente cria para convívio. Para convívio, para atividades pedagógicas, Vivências, exatamente. A gente não cria animal para consumo entendi. de jeito nenhum. Não, é porque eu vi que vocês têm também uma horta também, né? Sim, a gente tem a horta que a gente tá ampliando a horta agora. E aqui tem um restaurante, né? Tem um restaurante que funciona aos domingos. E a gente é aberto para visitação, né? Para recepção de pessoas que agendam o almoço e tudo. E a gente está aberto aí sempre aos domingos para receber o pessoal, para comer uma comida fogão a lenha. Bacana. Um ambiente gostoso, conhecer a mata, o riacho. Bom, aqui na Fazenda Santa Cecília, a minha função aqui como biólogo e como coordenador, né, de projetos, de ações, a gente tá mais focado nesse momento agora, em finalizar a parte estrutural, né, a parte de estrutura da fazenda, que a gente já está quase toda finalizada, falta uma coisinha ou outra, que sempre tem, né, afinal
sempre muito trabalho, muita manutenção. Uhum. E tem a questão dos projetos, né? Então a gente tem projetos com escolas, a gente tem cursos, tem palestras, tem atividades que eu vou começar agora de fazer a pesquisa na mata, né? Ver as plantas, fazer um levantamento direitinho dos animais. Então nesse momento agora a gente está no momento de finalizar, como eu falei, a parte estrutural, né? A parte da manutenção da fazenda, manutenção não, a parte de reforma da fazenda, para a gente começar efetivamente os projetos, as ações, os projetos e abrir para outras ações mesmo. A Cris, quando veio com essa ideia pra você, falou pra você assim, ó, que ela parece que herdou a fazenda aqui, né? Sim. E aí vamos supor, ela chegou e falou, ó, quero fazer aquilo ali virar um ponto turístico. O que veio na sua cabeça? Você já gostou de primeira da ideia? É porque a minha história aqui, ela já é bem mais antiga. Eu moro em Franca, aqui na região, há uns 12 anos. E há uns 10 ou 11 anos que eu conheço aqui a Fazenda Santa Cecília. Então eu fiz meu doutorado aqui, né? Então, que eu finalizei em 2017. Então eu conheço a Cris já há bastante tempo. E aí, só que durante uns 5 anos desses 10 anos que eu conheço a Fazenda estava passando por inventário, né? Que Isso, aquela questão burocrática, né? Né, de herança e tudo mais. Então a Fazenda estava meio que, né, adormecida. Né? Porque estava em inventário, a gente não podia fazer nada. E aí em 2020, finalzinho de 2020, a Cris assumiu, né, o processo finalizou, a Cristiane, ela assumiu a fazenda, e aí eu voltei a entrar em contato com ela, porque aí eu comecei a ver umas coisas nas redes sociais e tal, voltei a entrar em contato com ela, aí voltei a frequentar a fazenda, porque eu tinha parado, né, e aí a coisa foi acontecendo, e aí até que chegou nesse patamar, ela já veio com uma outra ideia para a fazenda, transformar a fazenda num ponto, num centro de ecoturismo, de educação ambiental, né, de poder abrir para o público, para poder visitar a Mata Atlântica, que infelizmente quase não existe mais, principalmente aqui no interior do estado. Essa riqueza que a gente tem aqui é bem pouco presente no território paulista aí. Então ela me chamou, e aí eu comecei voltei a frequentar, até que nesse ano agora ela me chamou para ser o biólogo oficial aqui da fazenda, e a gente está, como eu falei, a gente está finalizando a organização para começar no segundo semestre agora as ações educacionais e pesquisas e ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Top demais. Aqui a pessoa quando vem, vamos descendo, vamos descendo e conversando. A pessoa quando vem aqui, ela pode fazer um passeio na mata, né? Esse é um dos passeios que a gente já vai fazer aqui agora. Você quer começar pela mata? Sim, vamos lá. Eu acho que é o nosso carro-chefe, né? O ponto principal aqui da fazenda é a mata. Como eu falei, é um fragmento, né? É uma reserva de Mata Atlântica. Mata Atlântica semidecidual, que a gente chama de forma técnica. E que a Mata semidecidual é semidensa, você fala ou não? Semidecidual é porque ela, na parte agora, quando a gente está entrando não, quando a gente já está na estação seca do ano, ela perde parte das suas folhas, né? As plantas, elas soltam, elas secam e perdem parte das folhas. Cuidado aí. E perdem parte das folhas por conta da seca, né? Então tem a Mata Atlântica decidual, que aí quando as plantas perdem praticamente todas, a gente generaliza, né? Fala todas as plantas, a mata seca, né? A mata seca muito. E a semidecidual é porque algumas plantas perdem parte das folhas. Entendi. Então não são todas. E é típico da nossa região aqui porque a gente tem 2 estações bem definidas, né? A gente até a metade do primeiro semestre, a gente do meio do segundo semestre até, mais ou menos, né? Do meio do segundo semestre até o meio do primeiro semestre, a gente tem a estação chuvosa, que esse ano foi bastante chuvosa, graças a Deus. E agora nesse meio do ano, nesses 6 meses aproximadamente do meio do ano, a gente não tem chuva. É a seca, né? É a seca que a gente está passando agora, né? E aqui, como a gente tem
como a gente tem uma mata de tamanho bastante significativo, a gente tem 100 hectares de floresta, é um dos maiores, uma das maiores reservas do interior do estado, aqui da nossa região, pelo menos é a maior. Não existe outra com esse tamanho e com essa qualidade ambiental, né? Com essa qualidade de espécies e de diversidade. A nossa floresta ela retém bastante umidade, ela produz, né, a sua própria chuva, entre aspas, ou a sua própria umidade, absorvendo a água lá do lençol freático e evaporando a água pelas suas folhas. Então, quando a gente chega aqui bem pertinho dela, além, é claro, do riacho, tem duas nascentes a uns 800 metros aqui para cima. Essas duas nascentes são responsáveis por esse tanto de água? Assim? São responsáveis por esse tanto de água. Nossa, bastante. Duas nascentes, exatamente. E a mata, ela ajuda a proteger essas nascentes para que essas nascentes sejam tão ricas em água, né? Consigam verter tanta água, né? Se a gente tirasse, eu não gosto nem de falar disso, mas se a gente tirasse essa mata, muito provavelmente essas duas nascentes elas iam secar, né? E aí ela secando... As nascentes estão dentro da fazenda? As nascentes elas estão fora da fazenda, mas elas estão beirando, elas estão margeando o fragmento por cima, assim. Lá, porque o fragmento ele é um retângulo, aqui a gente está numa face grande, larga do retângulo, então as nascentes elas margeiam o lado, que seria o lado leste do fragmento. Bacana. Você quer atravessar aí? Vamos lá? Atenção aqui na... Tem uma pontezinha, né? Essa aqui é uma pontezona. Essa ponte aqui foi feita com... Essa ponte de madeira aqui que levantar, né? Essa ponte aqui Aí... Sim, eu sei. Essa ponte aqui é uma árvore de peroba. Aí, toda vez que eu falo isso, muita gente fala assim: ai, Marco, mas vocês derrubaram a árvore para fazer a ponte? Claro que não, né? A gente, essas árvores, como todos os seres vivos, têm seus ciclos de vida. Essa árvore, ela caiu naturalmente em uma época de chuvosa, há uns 8 ou 9 anos atrás. E a gente simplesmente foi lá, como ela caiu naturalmente, caiu lá em cima, na margem do fragmento, ela caiu aqui para a área de pasto. Aí a gente foi lá com o trator, trouxe a árvore e como a ponte antiga já estava muito... Porque é água, né? E a água apodrece a madeira. Como a ponte estava muito antiga, a gente bandeou, que a gente fala, né? Tirou duas partes do meio e duas partes da ponta e a parte do meio está lá. Né? Então a gente fez as duas pontezinhas aí. A gente tem esse privilégio aí. E aqui aqui é a mata, nós chegamos na mata. Então bem-vindos aí à Mata Atlântica. Mata Atlântica. E tem bem cara de mata mesmo, né? Porque aqui é o que a gente chama, embora haja uma certa discussão, um debate científico, e aí sem ser muito técnico, mas aqui é o que a gente chama de floresta primária, ou floresta, para a gente entender, floresta primeira. Uma floresta primária significa que aqui pelo menos nessa região aqui onde a gente está, nunca, desde a ocupação humana, né, nunca teve nenhum tipo de intervenção, nunca teve nenhum tipo de modificação. Ou seja, os próprios animais que plantaram. Exatamente, foi a própria natureza que construiu essa árvore. Muitas crianças, quando chegam aqui, elas, né, a criança pela visão já artificial, né, da intervenção humana, elas perguntam assim: mas Marco, quem foi que plantou essas árvores aqui? Aí eu falo: pai, ninguém, ou melhor, alguém, mas não foi humano, né? Foi, como você falou, foram animais, foi o vento, foi a própria planta que jogou suas sementes, e a floresta se construiu por si só, e ela se mantém por si só, né? Por isso que a floresta é um exemplo de ambiente sustentável, né? Essa árvore aqui, que a gente está falando dela aqui agora no momento, uma árvore muito grande. Essa que árvore que é, o Marco? Esse daqui, esse aqui é um exemplo real, um exemplo concreto de como que essa floresta não foi construída por ninguém, porque esse aqui é um jequitibá rosa, e a gente estima, né, que ele tenha por volta aí dos seus
600 a 700 anos de idade. Então, se a gente pensar que o Brasil, entre aspas, né, ele foi descoberto, entre aspas, lá em 1500, então há 522 anos atrás, e os índios não tinham a cultura de plantar árvores, porque na época não precisava. Eles também quase não derrubavam, né? Pra Eles, fazer uma eles, canoa. eles outra, né? derrubavam, mas de uma forma consciente, de uma forma utilitarista. Ou seja, eles só pegavam a madeira que eles precisavam para alguma atividade, para algum fim. Uhum. Eles não. E como a população indígena era muito menor do que a gente tem hoje, então nem se compara os impactos, né, os problemas nem se comparam ao que a gente tem hoje. Então, se um jequitibá desse de 600 anos e desse tamanho, dessa grossura, com seus 30, 35 metros de altura, com certeza não foi um Intervenção homem branco, humana. né, um europeu, ou seja lá, ou um brasileiro que plantou, né? Não fui eu que plantei essa árvore de jeito nenhum. Como é que é feita como é que fala, a classificação da idade dela? Como é que é esse Olha, processo? atualmente existem três métodos assim, mais básicos, né? O primeiro deles, que é bastante conhecido, só que para a zona tropical aqui que a gente está, né, não encaixa muito, não serve muito, e por um motivo óbvio, ele não vai ser feito aqui de jeito nenhum, é você cortar a árvore e você contar os anéis de crescimento. Ou seja, no tronco ele tem alguns anéis de crescimento. E aí, teoricamente, cada anel desse seria um ano. Mas isso não é válido para as árvores dos trópicos, das árvores do clima quente. Essa metodologia ela é válida só para árvores de climas temperados, onde tem onde neva principalmente, porque aí a árvore para de crescer quando está no inverno muito rigoroso. Então aí a marcação dos anéis correspondem bem certinho, cada anel corresponde a um ano. Aqui nos trópicos a gente não tem como a gente obviamente não neva, usa esse tipo a gente não usa essa metodologia. Além de ser uma metodologia que você tem que matar uma árvore para saber quantos anos ela tem, então tipo é meio esquisito, Vai né? acabar com o ciclo dela só para saber a idade dela, né? Tem algumas técnicas que você enfia uma sonda, você cava um buraquinho e tira uma amostra do tronco, né? Como se fosse Isso não interfere tanto na vida dela. isso não interfere tanto, mas quando você é como se você fizesse como não? Você faz um buraco, enfia a sonda e tira uma amostra da madeira. E aí você conta os anéis. Além de ter essa questão dos anéis que eu já falei, quando você abre esse buraco na árvore para tirar essa amostra, você abre caminho para infecção. Você pode levar patógenos, você pode levar fungos, bactérias que vão acessar o sistema circulatório, né? Da planta. Os vasos lenhosos, aí o xilema e floema da planta, e aí pode contaminar a planta fica doente e morre. Imagina, eu vou querer estudar essa árvore e aí eu acabo matando, eu não gosto nem de pensar nisso. E um jeito ele é menos exato, por isso que eu falei estimativa, né? Ele é menos exato e menos invasivo. Esse jeito ele é bastante exato, mas o jeito menos exato e mais seguro, né? e mais seguro para a planta é a estimativa. E a gente se baseia no ritmo de crescimento. Então você olha para uma outra planta, o quanto ela cresceu em um ano. E faz uma comparação, exatamente. Então a gente sabe que, por esse exemplo, círculo dela aí, no caso? tem jequitibás aqui no Brasil, se eu não estou enganado, o jequitibá mais antigo que a gente tem no Brasil, ele tem, se eu não me engano, 3.500 anos. Nossa. E aí ele é gigante, ele é muito grande. Então a gente tem uma noção, né, uma perspectiva do tamanho que teria uma árvore como essa se ela atingisse, ou quando ela atingir os seus 3.000 anos. Então a gente faz uma estimativa e fala assim, bom, é cálculo. De acordo com o tamanho, a grossura do tronco, o diâmetro do tronco e a altura da árvore, a gente estima que ela tenha por volta aí dos seus 600 a 700 anos. Por isso que não é uma estimativa 600 a 610, é uma estimativa, né, de um século. Mas é porque não dá para ter exatidão também, eu imagino, por conta do solo. Se ele for um solo mais rico em nutrientes, a árvore vai crescer mais também, né? Exatamente, porque em laboratório, em condições de laboratório,
a gente tem água, tem temperatura, tem luz, tudo controladinho. É. Aqui na mata a gente não tem isso E tem a controlado. questão da luminosidade também, né? Que às vezes ela pode ter ficado um tempo por baixo das copas de outras Não, árvores. com né? certeza ela ficou pelo menos, eu acho que uns, eu arrisco aí pelo menos uns 200 anos embaixo da, como você falou, embaixo De da alguma copa das copa. árvores, porque ela é uma árvore que a gente chama de árvore emergente. Uhum. Então ela rompe o teto da floresta. Ela, se a gente olhar lá de fora, Uhum. Ela tá por cima. ela está por cima. Então, até ela conseguir chegar nos seus 20 metros de altura, 25 metros de altura e romper o teto da floresta, ela cresceu na sombra. E ela cresce mais devagar. E ela, ao contrário, lá. ela precisa desse Dessa ambiente sombra. aqui, ó, do chão da floresta. Depois, se você puder mostrar pro pessoal, Uhum. esse ambiente do chão da floresta, que é escuro, entre aspas, né? Porque não pega sol direto e bastante úmido, ela precisa dessas condições para a semente conseguir germinar. A semente dela, vou pegar aqui no chão para vocês verem. Essa estrutura aqui é o fruto do jequitibá. Uhum. Então ele fica penduradinho lá nas folhas, lá no alto. Agora a gente está finalizando uma época, pelo menos aqui na nossa região, a gente está finalizando uma época de frutificação, né? Esses frutos, eles ficam penduradinhos lá no alto dos galhos, nesse caso aqui é uns 35 metros de altura. E ele tem aqui um buraquinho, não sei se vai dar para vocês pegarem aqui. Ele tem aqui tá fechadinho. Uhum. E é como se fosse uma rolha, é um eixinho que fica preso aqui dentro, tampando. Então, quando Uma a semente, cápsula, digamos assim. uma cápsula, exatamente. Quando as sementes estão boas, estão viáveis, essa tampinha, ela sai e as sementes lá do alto se espalham. E são sementes aladas que a gente chama, são sementes anemocóricas, que se espalham pelo vento. A semente, ela só vai germinar se ela cair no chão da floresta, um ambiente escuro e úmido. Se ela cair no pasto, no café, Ela seca, morre. ela seca e não germina. E tem algum animal que come essa frutinha ou não, né? Acho De que jeito não nenhum, tem jeito, porque né? ela é muito né? dura. Ela é muito dura, ela é feita de madeira. Então ela não é um fruto carnoso, não é um fruto comestível. Ele é um fruto seco e muito duro. Então ela depende somente do vento e de cair no lugar certo, né? Depende do vento e da sorte, né? Ou melhor, depende do vento e de ter ambientes como esse. E como a gente sabe que infelizmente a Mata Atlântica restam aí cerca de 12% de Mata Atlântica original, né? Como eu falei lá de 1500, e lugares como esse são cada vez mais raros. Então, se eu não tenho lugares como esse, por isso que as sementes não conseguem germinar, não conseguem desenvolver, e por isso que o jequitibá rosa é considerado uma espécie ameaçada de extinção. Porque além de não ter mais ambientes como esse, para ele poder crescer e se desenvolver, ele foi muito extraído, ele foi predado. Né? Ele é usado para construção civil? Hoje em dia não pode mais usar, porque ele é uma árvore protegida por lei. Né? Se você cortar uma árvore como essa, você está cometendo um crime ambiental. Mas desde lá do descobrimento até meados aí do início do século 20, 1900, a grande parte dessas árvores, como ela tem uma madeira de lei, uma madeira muito boa, muito dura, muito resistente, essas árvores foram retiradas, como você falou, para construção civil, foram muito mandadas para a Europa, né, para fazer móveis. E aqui no interior do estado de São Paulo, nas fazendas produtoras de café, lá de 1800, 1850, essa madeira, a madeira do jequitibá rosa, era muito utilizada para forrar, para revestir as tulhas de café. As tulhas de café eram aqueles locais onde os grãos de café eram armazenados. Como é uma madeira muito dura, é uma madeira muito densa, ela não permitia que a umidade do exterior entrasse nas tulhas. E aí a gente sabe que o grão de café, depois de seco, ele precisa estar sequinho, porque senão ele mofa, apodrece, e aí o café não se torna comercialmente viável, né? Então, eles usavam para isso. Em muitas tulhas, aqui na nossa região principalmente, essas fazendas bem mais antigas que ainda conservaram aí as suas riquezas históricas, você pode encontrar tulhas de café que são casinhas, ou às vezes ou casas mesmo, totalmente revestidas no seu interior por tábuas de jequitibá. Ela também deve ser resistente a cupim, essas coisas, ou não?
Não, a madeira Porque dela, só a madeira a mais madeira dura, dela né? é tão dura que nem cupim, Nada, nem né? formiga, nem nenhum outro animal Consegue. inseto consegue Perfurar predar, ela, consegue né? comer, consegue roer, não consegue, porque a madeira dela é muito dura. Aqui tem algum tipo de... Vamos descendo, a gente tem uma outra árvore pra frente. Tem né? uma outra árvore lá pra frente, É, gigante como essa, né? Aqui tem algum tipo de animal silvestre, mano? Olha, há um mês atrás, mais ou menos, umas 4 semanas atrás, eu tava lá em cima, do outro lado. A gente tá num lado agora, eu atravessei aqui pela trilha, tava lá do outro lado. Eu visualizei tamanduá-bandeira, lá mais próximo do cerrado. A gente tem os macacos prego, né? Um bando bem grande de macaco prego que vive aqui no nosso fragmento. Macaco prego também que é um primata nativo. Isso aí né? para as pessoas que vêm, se elas topam com um trem desse, elas devem ficar fascinadas, né? Os macacos pregos, geralmente, é porque agora como está muito frio, que a gente está bem de manhãzinha, eles ficam mais escondidinhos, mas lá pelo meio da manhã, hora do almoço, né, que tá mais o meio-dia, que está mais quentinho, que está mais calor, a gente encontra eles bastante aqui pelas bordas, porque eles vêm buscar alimento, e às vezes eles vão até a parte ali do galinheiro, que tem algumas árvores frutíferas, eles também vão lá para pegar frutos. Eles pegam o ovo também, né? Pegam o ovo também. Eu Então, final de semana retrasado, eu tava aqui, aí eu escutei lá as galinhas começaram a ficar muito agitadas e tal, aí eu fui lá olhar, ver o que era, né? Achando que podia ser algum animal que tava querendo comer as galinhas e tal. Aí eu olhei na árvore, aí tinha um bando de macaco prego pulando dentro do galinheiro. Possivelmente eles estavam indo lá tentando pegar algum ovo, enfim. Só que aí quando os cachorros foram lá e afugentaram eles. E a gente também tem, aqui na região, aqui em dezembro do ano passado, a gente teve registro de jaguatirica com É uma aquela oncinha pequenininha. Isso, que é um gato selvagem, né? Só que não chega a ser uma onça, Ele é menorzinho. é uma onça menorzinha, né? No registro daquelas câmeras trap, né? Aquelas câmeras automáticas. E em toda a região aqui, Patrocínio Paulista, Tirapuã, São Tomás de Aquino, a gente tem bastante assim, de forma frequente, avistamento de onça. Onça parda e onça pintada. A pintada? A pintada eles viram recentemente aqui numa fazenda aqui em Patrocínio, eles avistaram. Então, só que são animais muito difíceis a gente conseguir enxergar, a gente conseguir Topar com eles, né? topar com eles. E aí tem um motivo, tem uma justificativa bem, e ainda bem, né? A gente não topa com eles toda hora. Porque eles são do ser humano, né? Porque eles são, além de eles serem animais tipicamente que são mais ativos, às vezes à noite, né, para caçar, para fazer as suas atividades, muita gente fala assim, mas quando a gente entra aqui no mato, se a gente topar com uma onça, eu falo, não, primeiro que quando a gente entra aqui falando e ele sente o nosso cheiro, ouve o nosso som, ele não vai ficar perto, porque para ele não é nada interessante, né? Então a gente tem, muitas pessoas quando chegam aqui, chegam com essa visão Que vai ver do animal mau, né? Do animal que vai querer pegar a gente, para matar a gente, cobra. As crianças têm muito Eles essa não predam noção. humano, né? Não, muito, 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 muito difícil, né? Somente em casos muito excepcionais, assim, 0,00001% que isso pode acontecer. Então, a gente avisa, né, quando as crianças vêm para tomar cuidado, atenção, cuidado não, atenção, onde pisa, onde põe a mão, por motivos, né, lógicos. E muitas crianças falam assim, porque a cobra vai estar esperando ali embaixo da árvore ali para quando a gente passar picar a gente. Aí eu falo, não, de jeito nenhum, né? Essa é uma visão estereotipada. A cobra não é um animal mau, ela não é um animal que quer te prejudicar, ela vai te picar porque ela é ruim. Não, isso não existe, isso é uma leitura cultural, né, social, enfim, isso não nada é verdade, né? Pelo contrário, né? Ela vai te picar se você fazer alguma coisa com ela. Isso é para defesa dela mesmo. Exatamente. Então, se a cobra aqui a gente tem, óbvio que a gente tem cobras. E aí falando de uma forma bastante sincera, 10 anos que eu ando aqui, eu consegui ver cobra mesmo
2 vezes em 10 anos. Então é muito difícil, por quê? Porque aqui é um fragmento, é uma reserva bastante grande, né? E aqui a gente está andando, a gente só tem essa trilha principal, a gente não tem outras trilhas. Então é bem pouco provável que bem no momento que a gente está andando aqui, a cobra vai estar aqui. Né? Então é uma coincidência, e se ela tiver, é só a gente parar, deixar ela ir embora, porque ela não vai ficar parada no meio da trilha, ou vai ficar fazendo uma emboscada para querer picar a gente. Isso é tudo invenção de história, de, enfim, é cultural. E aqui eu fiquei sabendo há pouco tempo que essa história dos animais, né, da cobra, da onça, era muito utilizada no passado, quando as famílias moravam mesmo na roça, né, moravam na zona rural, para deixar as crianças dentro de casa. Porque o pai e a mãe precisavam sair para trabalhar, né, porque trabalhavam ali na lida, como a gente disse, e para as crianças não saírem por aí fazendo arte, fazendo bagunça e se perdendo, eles usavam essa estratégia. Falava do lobisomem, do saci. Falava do lobisomem, do saci, que é para deixar as crianças com medo, e aí as crianças ficavam dentro de casa e eles podiam ir trabalhar de forma mais tranquila. Ali na frente a gente já encontra a nossa outra gigante. Uma árvore bem grande mesmo. Qual que é o nome dessa árvore? Essa aqui. Essa daí é a figueira. É a figueira da Mata Atlântica. Porque a figueira, ela é uma árvore... a gente chama figueira, popularmente, muitas espécies de árvore. Espécies que eram presentes na Mata Atlântica e também há bastante indivíduos de figueira na floresta amazônica e em florestas da Ásia e da África. Então essa daqui é uma figueira típica da Mata Atlântica, né? É uma figueira, é uma árvore típica de clima tropical e diferente do jequitibá, que a gente viu que o jequitibá ele é retinho, né? Ele é bastante alto e bastante retinho, e por isso que popularmente ele é conhecido como a árvore da retidão. Tinha até aquela novela um tempo atrás que passou na televisão, alguns anos, aí denuncia um pouco a minha idade, que um dos personagens principais da novela cravava uma faca no jequitibá e tudo mais para mostrar que o jequitibá demonstrava força, demonstrava a retidão de caráter, né? A correção de caráter, porque ele é uma árvore muito retinha. É claro que isso é uma interpretação artística, válida, mas é artística. Não tem essa de árvore ruim, ou árvore, quando a gente está falando dos animais, não tem essa de árvore boa ou árvore má, né? Mas diferente do jequitibá, que é a árvore da retidão, a figueira, ela se destaca aqui por essas estruturas, né? Que a gente pode ver aqui facilmente, que são as raízes tabulares. São essas projeções aqui. Parece uma parede, né? Que parecem paredes. E essas raízes tabulares, elas estão presentes na figueira, porque se a gente subir aqui um pouquinho o tronco dela, a gente vai perceber que ela se ramifica, ela tem uma copa bastante ampla. Então, diferente do jequitibá, que é uma copa que ele é retinho e tem uma copa globosa, a copa dele forma como se fosse uma bola, né, um globo. A figueira, ela tem uma copa na forma de um guarda-chuva. Então a árvore o tronco sobe, a poucos metros de altura aqui, a gente já tem uma primeira grande ramificação, e conforme a gente vai subindo, a gente percebe que ela vai se ramificando muito e a copa fica bastante ampla. Em algumas florestas equatoriais ou tropicais, como a floresta amazônica, as grandes árvores de figueira, os indivíduos grandes, a sua copa pode ter uma área de aproximadamente 1 quarteirão, né? Da dimensão de 1 quarteirão de cidade. Então é uma copa bastante grande, né? E para suportar todo esse peso e equilibrar, né, essa copa tão ampla, as raízes, e aí a gente fala de um jeito mais fácil, mas a gente sabe que tem toda uma questão de evolução, né? Então, mas eu não vou ficar aqui dando aula para vocês, que eu acho que não é a intenção. A planta, ela tem essas raízes amplas,
essas raízes largas para suportar uma copa, um peso da copa também grande. Uhum. É uma questão de engenharia. É, porque se ela não tiver, ela ia tombar para as laterais, né? Exatamente. Aí qualquer chuva, qualquer vento, qualquer, né, uma força lateral, se ela não tem uma base bastante ampla, ela tombava e caía. Eu tô Então, achando interessante aqui, a gente tá conversando, parece que tá dando até eco. Tá. É por conta Isso que eu ia falar. dessas raízes. Essas raízes na Amazônia, que esse é o exemplo que eu tenho aqui para mostrar, a população tradicional, os índios, os indígenas, quando eles estão andando no meio da floresta, caçando, fazendo alguma atividade, e às vezes eles estão em grupos, eles usam essas árvores para se comunicar. Então, eles chegam na raiz da árvore aqui e dão batidas. Olha, vai longe, hein? E aí, com esse eco, eles conseguem se localizar. Saber onde que... E outra, saber onde os o cara grupos sabe estão. que ele tá batendo na figueira, né? Aí ele Exatamente. Então, aí como a ele figueira aponta. também é uma árvore Alta. emergente, né? Uma Uhum. árvore que sai. Então, o indígena, como já tem muita Ele experiência, conhece, tem fala, muita tem uma vivência, figueira pra lá, ele tá nela. ele já sabe aproximadamente, Olha ou que às vezes legal. exatamente onde está, Não onde precisa- estão os amigos, o grupo, enfim. Não precisa conversar, né? Não, porque Só lá faz um barulho natural. eu Né? sempre brinco assim, é uma brincadeira meio boba, porque lá no meio da floresta o sinal de celular Não não pega. é legal, eles não têm walkie-talkie, então não tem como eles, né, bater um zap, não tem Não tem. isso. Então eles precisam utilizar os artifícios que a floresta oferece a eles. Eu queria te perguntar uma coisa agora. Assim, aqui na floresta tem mais algum passeio que a gente ainda faz ou não? Aqui já finalizou. Quando a gente vem com os visitantes, a gente vem até aqui, Até aqui. porque é uma caminhadinha aí de seus meia hora, porque a gente vai conversando, a gente vai parando, a gente vai devagarzinho. Normalmente a turma já acabou de almoçar. Não, é antes de almoçar. Ou tá com fome, né? Tá com fome. Então eu falo assim, eu não vou tirar o pé do almoço de vocês, né? Porque senão... Então geralmente a gente vem até aqui e aí depois a gente volta sempre conversando, porque aí as pessoas, elas ficam mais, além de elas ficarem mais à vontade, Aham. né? Esse nosso pequeno percurso aqui, e vocês já perceberam que eu falo demais, né? Não fala não. Aí as pessoas eles voltam cheias de curiosidade, cheias de dúvidas, se perguntando, Aí na trocando volta, ideia. Então na volta a gente usa para Tirando. trocar ideia, para conversar, e é sempre muito, muito gostoso. Assim. Onde a gente geralmente termina a nossa atividade com os visitantes do almoço de domingo, né? Então a gente chega até aqui e muita gente fala assim para mim, mas Marco, que coisa sem graça, você traz a gente numa floresta cheia de beleza, cheia de coisas vivas e termina numa árvore morta, numa árvore caída. Aí eu falo assim que essa árvore morta, caída, ela tem um valor histórico bastante grande, porque o símbolo da Fazenda Santa Cecília, que é a figueira, é essa árvore aqui. Em 2000... Oi? Ela que caiu era o símbolo dela. E exatamente. Em 2015, essa árvore, que é uma figueira, era uma figueira semelhante àquela que a gente acabou de ver, ela, em 2015, ela recebeu 2 raios, 2 relâmpagos. O primeiro relâmpago, no intervalo aí de 10 dias, uma semana, 10 dias. O primeiro relâmpago quebrou a metade da copa dela, e o segundo relâmpago tirou a outra metade, né? E como a madeira dela não é uma madeira dura como o jequitibá, é uma madeira mole, que a gente chama de madeira porosa, o tronco não conseguiu se manter em pé e aí a árvore caiu. Todo esse espaço que vocês estão vendo aqui, relativamente vazio, aqui essa clareira na floresta, era ocupado pelas raízes tabulares dela. Essa figueira, a gente estima que ela tivesse por volta aí dos seus 1000 a 1200 anos de idade. Ela tinha raízes tabulares que chegavam a 5 metros de altura, 6 a 8 metros de comprimento. Então, era muito grande, era muito grande.
A floresta, a parte do alto lá em cima, há 5 anos atrás, 7 anos atrás, quando ela caiu, Era bem maior. ele era todo aberto, essa parte aqui, que era ocupado pela copa da figueira, né? E aí, quando ela caiu, depois de um tempo, as copas vão ocupando, as árvores vão crescendo e fechando aquela cicatriz. Aqui o chão da floresta, os cientistas estimam que vai demorar entre 20 a 30 anos até que esse machucado cicatrize, até que essa clareira ela seja ocupada de novo por árvores e a gente olhe para cá e não lembre ou não consiga identificar que aqui uma vez tinha uma árvore gigante. Porque agora outras árvores vão ocupar o lugar dela. Exatamente. Se a gente olhar lá para o alto, na copa, as copas das árvores, que tem um crescimento muito mais rápido, elas são muito mais plásticas, como a gente chama, elas já estão fechando, né? Elas estão buscando o sol e estão fechando. Só que aí aqui o chão vai demorar muito mais tempo, por quê? Porque até crescerem novas árvores e aos poucos árvores que se adequem, que se adaptem, sejam adaptadas, melhor dizendo, a crescer na sombra, né? Porque aí toda essa região aqui vai ser ocupada por plantas e aí acabou, aí fechou. E aqui eu sempre gosto de a gente se aproximar aqui um pouquinho, eu sempre gosto de falar que mesmo morta, mesmo caída, essa árvore ela continua fazendo parte dos seus processos aqui na floresta. Porque se a gente olhar aqui o tronco de perto, ó, é madeira, mas olha aqui o tanto que ela está apodrecendo, o tanto que ela está, né? E isso vai daqui, virar nutriente. exatamente, isso aqui é o que a gente aprende na escola como ciclo da matéria. Os micro-organismos, os fungos, as bactérias, os cupins, os insetos, né, cupins e outros insetos que se alimentam de matéria orgânica morta, eles vão comer essa matéria orgânica, vão transformar em pedacinhos minúsculos até o nível de molécula. Essas moléculas vão voltar para o solo, seja através de fezes desses animais, ou mesmo da decomposição, da quebra da matéria orgânica. Esse solo vai ser adubado, vai ficar nutritivo e vai voltar, e esses nutrientes vão voltar a fazer parte de seres vivos. Então é o ciclo da matéria. Deve estar cheio de larva de besouro. Com certeza, com certeza. Aqui na época das chuvas, que estava mais úmido, esse tronco estava forrado daqueles cogumelos, né, daqueles fungos, ou seja, dos corpos de frutificação dos fungos. Então, se a gente olhar ali naquele lado de lá, a gente vai ver uma orelha de pau, que é um fungo que atua como decompositor. Ou seja, quando a gente aprende na escola lá a cadeia alimentar, a gente estuda que todos os seres vivos tem os seus decompositores. Os decompositores fazem parte da cadeia alimentar. E um fungo como esse, ele é um decompositor. Ou seja, ele vai decompor, ele vai desmanchar a matéria orgânica. Aqui, ó, um outro exemplo de um funguinho branquinho, pequenininho, ó, já muito pequeno, né? Então ele vai decompor. Esse aqui também é um fungo. Também é um fungo. Também é um fungo. Então a gente tem muitos tipos diferentes, né? A gente pode ver ali um monte de sinal de cupim, né? Aquela poeirinha que o cupim libera. Então, e a floresta, então, esse é um exemplo típico. Eu gosto de encerrar aqui o nosso passeio, por quê? Porque observando esse tronco tão grande e relativamente pouco tempo caído, há mais ou menos 7 anos caído aqui no chão da floresta, a gente percebe como que a floresta é um ambiente sustentável, ou melhor, autossustentado. Ninguém aduba, ninguém irriga, ninguém planta nada novo, pelo menos aqui, né? A floresta ela se auto-mantém, ela se autossustenta, ela recicla o seu lixo, entre aspas, né? Ela recicla a sua matéria que agora faz parte de um corpo morto, daqui a algum tempo, anos ou meses, volta a fazer parte de uma árvore nova, vai ser um fruto que vai alimentar um animal, que aí vai fazer as suas fezes, as fezes vão cair em outro local, e aí aquela matéria vai fazer parte, vai adubar, vai alimentar uma outra árvore, e assim a floresta se mantém. A floresta produz a sua própria umidade, né? Como você mesmo falou, está muito úmido aqui dentro, por quê? Porque as raízes vão lá no lençol freático, lá no fundo, absorvem a água e transpiram, evaporam, essa água sai na forma de vapor.
né? Então por isso que a floresta é as tão folhas úmida. estão o tempo inteiro transpirando, né? As folhas estão o tempo todo transpirando desde que haja sol, né? Com a ação do sol, a água que está presente nas folhas, ela se transforma em vapor, e é por isso que a floresta aqui, ela é mais fresquinha, ela é mais fresquinha e mais úmida, por conta do vapor de água. As grandes árvores, como o jequitibá, eles podem transpirar por dia cerca de 1000 litros de água para a atmosfera. Olha. E essa água que ele vai pegar lá no lençol freático, suas raízes chegam aí, podem chegar aí a 80, 100 metros de profundidade. Então ele vai pegar uma água que está lá no fundo, que para a gente e para os outros animais da superfície está totalmente inacessível, né? Então ele faz esse trabalho também de buscar a água lá. Chega um determinado momento que a planta, se ela chegou com a raiz tão longe, não falta mais água para ela, né? Não falta mais água. Por isso que, apesar da gente, quando a gente agora, que a gente está nessa estação seca, o ano, ainda bem, começou bastante úmido. Mas conforme a estação seca se prolonga, e como o ano passado, por exemplo, que a gente teve uma seca bastante intensa e prolongada, as plantas menores, os arbustos, o subbosque, que a gente chama, né, a parte mais menorzinha, mais baixa da floresta, ele seca, ele fica bastante seco, as plantinhas morrem, né? As grandes árvores, elas se mantêm, por quê? Porque elas conseguem lá embaixo pegar a água do lençol freático. Agora, as plantas que dependem da água mais próxima da superfície, a água que está acumulada na parte superficial do solo, elas geralmente morrem. E aí, quando volta a chover, aí as sementinhas ou brotos que ficam lá no fundo ressurgem e aí renova a floresta inteira. Aí ela volta a ficar verdinha como a gente está vendo agora. Bacana. Quase subia na mesa das pessoas. Não, quando o pessoal chega aqui, antes que eu chegue e faça a recepção, é ela que vem fazer a recepção do pessoal aí, ó. A docinho. Não, isso aqui é cachorro de roça. Eu viro latinha com força. Então aqui a gente tem o galinheiro. Aqui o galinheiro tem mais a função. Eu falei, a gente não abate, né? A gente não se alimenta dos animais que a gente produz aqui. É mais mesmo a função pedagógica, né? As crianças, quando a gente, nos almoços de domingo, as crianças, quando elas vêm, a gente dá o milho para elas. E aí a gente vem aqui, pra dentro, tá? Pra dentro, pra dentro, pra dentro. Pra dentro. Não. E aí a gente joga, a gente dá o milho para elas, para elas alimentarem os animais. Né? Então pode parecer uma coisa meio simples demais, meio bobinha, mas para as crianças, as pequenininhas, elas acham isso incrível, porque apesar de comer frango, de se alimentar de aves, de carne de aves, quando está no mercado, você não sabe, a criança pequenininha às vezes não sabe que uma galinha é assim, ou que eu nunca vi um frango de perto, né, um peru, aquele lá, o grandão, o som deles, o grandão, e é claro que aqui a gente não tem o intuito de respeito completamente, mas a gente não tem nenhum intuito de abater ou de trabalhar questões filosóficas e comportamentais, de alimentar, assim, né, vegetarianismo, veganismo, respeito completamente. É mais mesmo para a criança ter esse contato, né? Ter o contato com o natural de novo. Saber que aquela carne que ela consome é um bichinho desse. Vou compartilhar só um fato que uma vez eu ouvi, a gente estava aqui tratando dos bichinhos, e aí eu estou escutando duas criancinhas, devia ter uns seus 7, 8 anos de idade. Aí uma falou para outra assim, porque o frango, eu não me lembro exatamente, não escutei completamente, mas falando do frango, da galinha, que é o que a gente come, né? Que é o animal que a gente come e tal. Aí uma criança virou para outra e falou assim, não, mas eu não como essa galinha, eu como o frango lá do mercado, que vem na bandejinha. Aí você fala, né? É igual aquela história do leite que vem na caixinha e não vem da vaca, que é bem popular, bem conhecido. É mais ou menos isso, porque você fala, como assim, né? O frango que vem do mercado? O frango não vem do mercado. O frango é esse aqui, né? O peru macho, ele é, como diz o outro, ele é mais tímido, né? Não é apavorado igual os outros animais para comer, né?
É, porque ele é grandão, né? Ele é o dono do pedaço, ele que manda, ele é o chefe. Parece que ele aqui. tem uma barbicha no pescoço. É, ele tem uma pele, né? Uma pele que ele usa para ajudar a fazer a vocalização dele. Ele faz com tá. o peito aqui e também tem essa pele, essa membrana aí. E aquilo que desce ali pra baixo do pelinho dele ali? Parece uns pelinhos no pescoço dele. É pele. É pele? Pele. É pele. Aham. Coisa. Que como ave, ele não tem pelo, ele tem pena, né? Então ele tem as Não, penas sim. e tem É que eu vi um negócio que parece é uma barbichinha, penugem. né? É uma penugem. né? E aí quando ele fica assim, todo com o rabo, né? Com a plumagem do rabo aberta, assim, e todo eriçado, é porque ele tá se mostrando para alguém. Ele tá falando assim, ó, vem aqui não, não vem aqui não, que o pedaço aqui é meu. Então tem os galos aí, ó. Os galos que naturalmente eles disputam território. E tem o peru que, como ele é maior, né, mais pesado, ele se coloca aí como dono da coisa toda. Dele, né? Exatamente, como manda-chuva aqui do território. Aqui do lado é a horta. Aqui do lado é a horta. Esse barulhinho de água é constante. É constante, por quê? Porque essa água que a gente... Deixa eu só fechar aqui para as galinhas não virem na horta, porque senão... A água que a gente usa aqui é a água do riacho lá, que a gente, né, faz a captação lá em cima, tudo certinho, sem... E aí esse é o excesso de água, essa é a água que sobra e aí ela escorre e volta para o riacho. Então aqui a gente tem a nossa horta, que a gente está ampliando. A gente replantou aí espécies tradicionais, né? Espécies de cítricos, laranja, limão. E plantamos também algumas espécies de mata atlântica, cambuci, uvaia. Para a gente reformar o pomar, reformar entre aspas o pomar, para ter aí frutas, além de consumo interno, para que os visitantes possam vir aqui e poder colher a fruta do pé, né? e comer. E aqui também é interessante, semana retrasada, tinha um grupo grande de crianças aqui, e a gente trouxe elas na horta. Muita gente fala assim, mas trazer na horta, que coisa boba. Mas você tem que ver a alegria das crianças quando a gente foi no canteiro ali, ali tem um canteiro de cenoura, e as crianças assim de 7, 8 até uns 10 anos, elas pediram para que eu colhesse, eu tirasse uma cenoura do solo. O menino, aí um menino pegou a cenoura, aí eu falei para ele, vai lá na água, lava a cenoura e come. Nossa, é docinho, né? Aí ele fez isso. Aí primeiro que eu tirei da terra, as crianças olharam assim para mim com espanto, porque não sabe que a cenoura sai da terra, né? É uma coisa tão básica, mas as crianças não sabiam pensa que dá disso. em árvore, né? Não sei, elas não sabiam disso. E aí, quando eu dei pro menino, ele foi lá, lavou e comeu, ele falou assim, mas a cenoura tem um gosto diferente. Aí eu falei assim, porque tá fresquinha, foi feito foi produzida sem agrotóxico, sem nenhum veneno, né? Não tem nada de... Totalmente orgânico. Totalmente orgânico. Aí ele falou assim, nossa, mas tá tão gostosa, tá docinha. Eu falei, que bom, fico feliz porque essa é a nossa intenção mesmo. A gente produzir, né, alimentos que a gente usa no restaurante e depois, num futuro bastante breve aí, a gente quer que as pessoas venham aqui e elas possam colher e levar para casa, né, para a gente possa fazer vender os alimentos que ela mesma vai vir colher, escolher qual que ela quer, colher e levar. E não tem algum produto que vocês vendem, né? Só o almoço mesmo, né? Só o almoço, por enquanto sim. Então essa questão da horta produtiva, que a pessoa vem aqui, colhe e leva para casa, é um dos nossos projetos mais próximos aí. Tem mais algum projeto que a fazenda tem em mente para o futuro? Então, além da horta, a gente tem o pomar, que aí o pomar vai demorar um pouquinho mais por causa do crescimento das árvores, né? Mas a gente vai ter aqui também uma produção de mudas nativas, de árvores nativas, né? Para a gente poder fazer tanto o comércio como a doação de mudas para recompor as áreas, as APPs, né? As áreas de proteção permanente. A gente vai ter um minhocário, que é para mostrar didático e também para fazer adubo para a gente poder usar na horta, né? Isso que eu ia perguntar. Aqui no sítio, na fazenda, tem algum... vocês
utilizam as fezes dos animais? pra Então, poder a gente voltar? vai, a partir desse mês agora de julho, eu vou começar a construir um viveiro de mudas e logo ali do ladinho um minhocário. Minhocário Que é é um onde local. joga o resto das comidas. Exatamente. E aí a gente põe minhocas e as minhocas elas vão comer essa matéria orgânica, esse lixo, né? As cascas, restos. E aí as fezes da minhoca é o humus que a gente compra na loja de jardinagem e tal, que é um Serve ótimo pra adubo para vasos, para horta, um adubo. Tem gente que chama também de compostagem, né? Exatamente, ó, é a vermicompostagem essa, que é a compostagem feita por vermes, que é minhocas, né? Hoje eu imagino que vocês já devem usar as fezes das galinhas ali onde fica o puleiro, costuma acumular bastante ali, né? Então, Você usa na horta? essas fezes, elas têm que ser usadas com bastante cautela para não ser lançadas, né? Elas são colocadas sempre no pé, no pé não, na base de algumas plantas, né? Porque elas são bastante ricas em nitrogênio. Uhum. E o nitrogênio é É um dos alimentos da planta. é um elemento químico bastante importante para o crescimento das plantas. E também se colocar muito, Pode a queimar. fezes da galinha ela é muito forte. É muito forte. Chega a ser muito adubo para a planta. Exatamente. Então tem que ser feito. Por isso que a gente tem Com aqui cautela, o negócio o pessoal que trabalha aqui, eles são bastante experientes e bastante conscientes desse uso. Eu tô olhando ali essa estrutura que tem aqui, aquilo ali já foi um negócio para esquentar a água? Não, essa aí Que parece um forninho, né? são caixas d'água muito antigas. Né? As duas estruturas ali, aquela mais cilíndrica ali e essa quadradinha de baixo, são caixas d'água que tem aí por volta dos seus. Eu imaginei 60, que 80 anos. parece um igluzinho, né? A parte de baixo ali, a estrutura de baixo. Eu imaginei que era alguma coisa para aquecer. Não, não é não. No passado, né? Que eles usavam para aquecer a água. Vamos ali ver os coelhinhos? Ah, tem coelho aqui Tem também. coelhinho também. Nossa, mas é muito bonitinho, hein? Tem Eles esse- já aumentaram a quantidade? Não, ainda não. Tem esses maiorzinhos, eles são bem difíceis de pegar. Tem esses maiorzinhos. Em algum momento, se eles aumentarem, pode ser uma das coisas que o visitante pode levar comprado, né? Então, aqui também, agora a gente, Filhotinho, como eu falei, a gente finalizando não, a gente terminando essa primeira fase de reestruturação, agora a gente vai construir um viveiro mais adequado para os coelhinhos, né? Onde eles possam ficar mais soltos e tomar sol direitinho. E para que eles possam se reproduzir também. Muito bonitinho. E aí, como é um coelhinho, naturalmente as pessoas gostam muito, né? Porque ele é Pode levar fofinho, ele porque como ele é um bonitinho. petzinho, né? E aí as crianças, né, de novo, gostam muito, porque pensa no coelho como perna longa, às vezes, né? Ou da Páscoa também. Ou o coelho da Páscoa, né? Então quando você mostra para eles, e às vezes esse coelhinho ele não tem aquelas orelhonas muito grandes, ou a orelhinha dele tá deitadinha assim. Cadê a orelha do coelho? Aí eu mostro, cadê o rabinho do coelho? Sabe? Aquelas coisas bem Nossa, mas tradicionais. é uma raça muito bonita, viu? Ele é bonitinho. Tem duas aqui. Tem essa. Vamos lá, bem. Calma. E tem essa cinzinha que é um pouquinho mais arisco. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aí ele é bem mais arisco, ele é menorzinho. São 3 de uma espécie e 2 de outra, né? Olha lá. Deixa eu filmar ele de perto. Nossa, mas é muito bonitinho. Existe uma espécie também que é usada para alimentação, igual frango, não tem? Aqui no Brasil a gente não tem Muito pouco, né? a gente não tem a cultura de comer carne de coelho, pelo menos no Brasil de forma geral, assim, porque o que eu já vi são as lebres, né? Que são as nativas. E aí em alguns locais do Brasil eles ainda, porque embora não haja muito, mas tem o hábito, a cultura de se alimentar, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem essa. Em outros países sim, se come carne de coelho, né? Se tem uma tradição, uma cultura de se comer carne de coelho. Aqui no Brasil a gente não tem muito não. Eles não se dão bem com as galinhas, no caso, se soltar junto. Então, a gente não solta eles aqui, por quê? Porque o coelho, ele é um animal que ele gosta de cavar. Ele escava. Vai fazer uma toca, vai perder E aqui, ele. como aqui a gente tem o nosso galinheiro, ele não é na terra, não é cimentado.
Se ele cavar uma toca, ele passa por baixo da cerca e foge. Pode. E sem contar os predadores naturais. Sem contar os predadores, O avião, que se vê ele, vai pegar. Exatamente. Então, para a gente manter a segurança deles, a gente vai fazer um viveiro telhado, né, um viveiro coberto, onde ele possa e cimentado, para quê? Para que ele não com um espacinho para que ele possa tomar sol, para que ele possa correr, mas para que ele não fuja, porque se ele fugir daqui, como é um animal de criação, como é um animal de criação, ele possivelmente vai ser facilmente predado aí por qualquer outro animal. Exatamente. Avião. Exatamente. Eu tô vendo as cabrinhas que estão soltas lá no milharal. Não, então, as cabrinhas, elas... Cabritinhos, os carneiros, né? Os carneiros. Eles ficam, parte do dia eles ficam presos, né? Lá no cercado deles. E parte do dia, principalmente pela manhã, a gente coloca eles para andar, porque eles ajudam a manter a grama baixinha, né? A gente não precisa ficar investindo tanto em roçada, né? Então eles ajudam a manter aí o mato baixo aqui na parte social. E a gente sabe que é importante por conta de qualquer tipo de inseto ou animal que a gente não gostaria que estivesse próximo dos visitantes, né? Então eles ajudam também a gente a manter esses animaizinhos no local, lá no meio da mata, onde eles são bem-vindos, a casa deles, né? Sem problema nenhum. Quando vem alguns observadores de aves, pessoal que gosta de observar aves, né? Que às vezes faz isso por hobby, às vezes faz isso de forma profissional, técnica. Todos eles que já vieram aqui, que eu já encontrei, todos eles sem exceção, quando eles saem da mata, depois de ficar um período na mata, fazendo chamando, né? Solta, né, um áudio. Solta o áudio para chamar as aves, ou ficam lá observando. Todos eles, sem exceção, quando eles saem, eles estão pessoalmente impressionados, assim, Com a quantidade. com a quantidade de espécies e espécies não comuns ou espécies ameaçadas de extinção. Porque a nossa floresta, que é a nossa reserva, ela se transformou num refúgio para a fauna. Como não tem mais mata de qualidade e de tamanho tão relevante quanto a nossa reserva, os animais da região, eles usam a reserva como um refúgio, como um local de abrigo. E as aves, como têm uma facilidade de locomoção muito grande, né, porque elas voam, existem muitas espécies de aves aqui que a gente consegue visualizar aqui do lado de fora, né, na parte da sede ou da parte social, que a gente consegue visualizar principalmente pela manhã e mais ao entardecer. Entendi. Aí, nós estávamos falando Eles aí, carneirinhos, cabritinhos. Carneiros. Carneiro só, né? Não é cabrito não, né? Não, carneiro. E aquela lá, aquela marronzinha, ela tá prenha. Tá grávida. Tá enxertada, né? Tem gente que fala mojando, prenha, grávida, enxertada. Aí, de acordo com a região do país, tem um monte de... E o pai é aquele lá, ó, o peludão ali, ó. É Dorper? Como é que chama essa? O pai é esse aqui? O pai é o grandão, o peludão. O pequenininho, preto e branco, é filhote dela do ano passado. Tá. Então... E eles são mansinhos, né? Então, pera lá. Aquela ali é a fêmea. E ela é mãe esse preto e branco aqui de pelo curtinho é filho dela. Ele tem mais ou menos 1 ano. E esse que tá aqui na nossa frente agora, mais peludão, é o macho. Tem uns desses aí que são meio agressivos. Né? Então, esse macho aqui, ele é bem tranquilo, mas às vezes eu acho que ele acorda meio de mau humor, e aí você chega perto dele, aí ele já baixa a cabeça, assim, já pra te dar uma cabeçada. Mas ele é bem tranquilo. Tem um que tava no dia que a gente veio aqui, todo saltitante. Aquele lá é o Juca. Juca, ele é separado desses aqui. Não, eu não sei onde ele tá agora, mas ele é porque como ele foi, ele tem mais ou menos uns 3 meses, uns 4, 5 meses. E quando ele nasceu no comecinho do ano, em janeiro, e aí a mãe dele não teve leite para cuidar dele. E aí a gente a Cristiane pegou ele, adotou ele para cuidar dele, e aí ele tá se tornando meio que um pet, assim. Ele fica com a gente, as crianças,
Ele vem aqui... Não quando deixa as crianças passar a mão nele. né? Ele deita no pé da mesa, ele fica lá e ele brinca com as crianças. Então é mais eu não gosto de falar atrativo porque a gente vai objetificar o animal. Uhum. Mas é mais Outra um experiência. recurso, uma experiência, exatamente, que as crianças vêm e pode ver o carneirinho de perto, ele é super bonzinho e dá uma madeira para ele, aquela coisa mais tradicional, e corre com ele pula, ele é muito engraçadinho. Então é muito interessante. Por isso que porque ele é mais acostumado ao ser humano, que ele acha que é a mãe dele que deu o leite pra ele. Por isso que ele fica mais assim com o ser humano. Ô Marco, Exatamente. uma dúvida aqui, ó. Do formigueiro. Essa terra cinza que ele jogou pra fora é uma camada que tá lá embaixo. Essa terra cinza é uma camada que está mais para baixo. Será que é tipo uma argila que eles tiraram do chão? Não dá pra saber, Não né? dá para saber. Eu nunca vi um formigueiro dessa cor. Diz que eles tirou cimento do chão. E aqui não tem, né? Não, aqui é uma camada essencialmente argilosa. Deve ser argila, né? É. Aí é ali que é o mirante. Então, esse espaço aqui a gente chama de mirante da mata, porque essa parte aqui mais aberta, né, essa clareira aqui, ela sempre existiu desde o início da fazenda. E aí, nessa retomada da fazenda, a Cristiane, ela transformou ela construiu esse deck, né, e para que esse espaço pudesse ser um espaço de convivência, mais um espaço de convivência, um espaço onde as pessoas podem chegar aqui e tem uma vista muito bonita, entre aspas, do lado de fora da floresta, né? Aqui está um mirante, e também é um espaço bastante gostoso para quem gosta de meditar, para quem gosta de ficar quietinho um pouquinho, porque se eu parar de falar, e eu vou parar de falar, a gente consegue escutar bastante o som do rio, do riacho, né? O som da floresta, dos pássaros. Então é bastante aprazível. Bem gostoso mesmo, né? Os aventureiros tem uma pinguela ali. E é mais exatamente, é outra coisa que as crianças e os adultos, quando eles vêm aqui, eles gostam sempre de passar pela pinguela. Ou seja, pelo desafio das crianças, né? Desafiante e tal, porque, de novo, é uma coisa simples, mas que eu acredito que pouca gente atravessou uma pinguela num tronco num tronco. Normalmente nas roças a pinguela era uma árvore que caía, né? É, exatamente. E eles aproveitavam Essa ela daí, para ó, atravessar. é uma árvore caída que a gente colocou aqui também. E esse espaço aqui, em breve, a gente vai utilizar esse espaço para fazer cursos, palestras, para a gente ter atividades educacionais. Né? Totalmente relaxante, né? Você consegue prestar atenção, você consegue, sei lá, se conectar. Exatamente. Então é aquela coisa, não só a teoria, mas a prática embasada pela teoria, né? Então, ou seja, a gente fala alguma coisa, seja a parte técnica da ecologia, da biologia, seja a parte humana, como você falou, da tranquilidade, da paz interior, da gente poder repensar algumas coisas. E sempre mostrando, e aí a gente não precisa, claro, é sempre importante a gente utilizar a imaginação para muitos casos, mas nesses contextos é só a gente olhar para o lado, que a gente tem um exemplo de cooperação, a gente tem um exemplo de equilíbrio, a gente tem um exemplo de energias e de bem-estar, né? Então, de preservação. Então pra gente aqui é sempre isso, é a teoria que embasa a prática. Para finalizar, eu queria que você me falasse, e você como pessoa, trouxe mais qualidade de vida para você estar trabalhando aqui no meio da natureza? Eu sou Porque suspeito. eu imagino que na escola é estressante. Você chega a ser, em alguns momentos, chega a ser estressante, as reuniões, às vezes algum aluno ou outro que não quer prestar atenção na aula. Não, assim, em termos, assim, a escola propriamente dito, eu sempre gostei da escola, sempre gostei da minha atuação como professor, mas é que são contextos diferentes, né? Você trabalhar numa escola, você trabalhar no escritório, numa indústria, é diferente de você trabalhar num ambiente como esse, né? Não tem jeito de você falar que é igual, porque
a gente claramente não é, né? Aqui, e aí trazendo para o pessoal, né? Eu sempre fui muito conectado com a natureza, sempre em virtude da minha formação e também em virtude de aspectos pessoais. Eu era aquela criança que plantava feijão no potinho de sorvete, sabe? Aquela coisa para que muita gente fala assim, que bobeira, mas isso foi muito importante para mim, para minha formação e para minha condução mesmo de vida. E eu tive essa, vamos chamar de sorte, de poder trabalhar num local como esse, né? Onde eu tenho o contato direto com a natureza, com as energias da natureza, os sons da natureza, os cheiros da natureza. E agora, como eu falei, pensando num futuro mais breve aí, a gente quer transformar, a gente vai transformar aqui a Fazenda Santa Cecília num centro de referência mesmo, educacional, biológico, ecológico, num centro de sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade é o nosso grande eixo e o grande eixo da ONU, e pensando em contextos mais amplos, muito maiores, né? Agenda 2020-2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente tem muito a aprender, claro, com a natureza, muito a contribuir com a natureza e muito a dividir, a compartilhar com a sociedade de forma geral. E uma das maneiras que a gente vai fazer isso é através de uma agenda de cursos. A gente está finalizando aí o nosso curso de mediador em sustentabilidade, né? Um curso de mais longo aí, de capacitação, de formação de mediadores em sustentabilidade. Então a gente vai estar investindo bastante aí, além da parte turística, né, da parte ecoturística, turismo rural. A gente vai investir bastante também na parte educacional, de formação e capacitação. Então, além do almoço que tem aqui, os passeios, vocês estão focados também para o futuro agora, então fazer esses cursos, essas coisas aqui na fazenda. A gente sabe que a tecnologia, né, o online hoje, os cursos online, eles são muito importantes, porque isso você alcança pessoas que não podem estar aqui. Então a gente vai fazer uma mescla, a gente vai misturar, a gente quer misturar tanto cursos à distância, online, gravados aqui, com exemplos daqui, onde as pessoas que não podem ou não conseguem vir aqui em virtude da distância, elas consigam compartilhar com a gente um pouquinho dessa riqueza, e também, em virtude também do final ou da amenização da pandemia, cursos presenciais, né, onde a gente pode fazer imersões de final de semana, cursos aí mais longos, onde as pessoas venham para cá, e além, como eu falei, além da parte técnica, dependendo aí do curso, a pessoa também tem a experiência, a vivência, né, porque o online ele possibilita que a gente tenha o conhecimento ou que a gente divulgue a informação. Agora a experiência a gente só tem quando a gente vivencia alguma coisa, né? Quando a gente está efetivamente naquele local. E a gente tem acomodações para pequenos grupos, então a gente vai começar a divulgar, estruturar e divulgar os nossos cursos locais também. E aí vai divulgar o Instagram, o WhatsApp, que as pessoas entram em contato? Sim, aí a gente tem, o nosso principal meio de divulgação é o Instagram, né? É o @Fazenda Santa Cecília, que é o nosso Instagram oficial. E temos também, para algumas pessoas cadastradas, né, ou para quem o telefone que está lá no Instagram também tem acesso via WhatsApp. Onde a gente manda, lá no Instagram tem um contato. Tem o contato telefônico, tem lá no Instagram, lá na bio tem o telefone do WhatsApp, né, o contato WhatsApp, onde a pessoa pode buscar informação ou mandar um direct ali mesmo pelo Instagram, que a gente informa. E aí toda a nossa conversa, nosso diálogo com a sociedade, ele é basicamente feito pelo Instagram. Postagem no Instagram falando sobre os almoços, ou às vezes quando não é possível a fazenda estar aberta, em virtude principalmente de chuvas, né? A gente avisa pelo Instagram, agendamento pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Tá muito fechado, vocês não... Porque não tem... Porque quando tá, por exemplo, no começo desse ano, até mais ou menos final de fevereiro e começo de março, todo final de semana estava chovendo.
Então, assim, a gente não vai reclamar da Tem chuva um de jeito número, nenhum. tem um número menor que dá pra vocês atender por conta Não, das... quando chove, a gente não abre, Nem abre. né? Porque todas as nossas atividades são ao ar livre. Mas como é que vocês fazem? Vocês controlam pelo... Vocês veem a previsão do tempo e... Geral, assim, agora, como a gente está na região aqui de Patrocínio Paulista, o nordeste do estado, e como a gente estava falando, a gente tem 2 estações bem definidas, então agora nesse meio do ano, até mais ou menos setembro, outubro, a probabilidade de chuva ela é bem pequena, né? Então a gente fica mais tranquilo. Aí quando entra a primavera e o verão, que aí chove mais, aí a gente fica mais atento com relação à previsão do tempo e tal, mas sempre a comunicação sempre é feita pelo Instagram. Bacana. Minha gente, esse foi o vídeo aí. Se vocês gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, compartilhe para os amigos e familiares. E me sigam no Instagram também, moçada. Caio Furini YT lá no Instagram, @Caio Furini YT. E estamos finalizando o vídeo aqui nesta represa. Olha que represa chique demais. E venha conhecer a Fazenda Santa Cecília, que fica aqui perto de Patrocínio Paulista, região de Patrocínio Paulista. Um lugar bonito, bastante bonito mesmo, bastante animais, que as crianças têm contato com os animais. Então venha conhecer a Fazenda Santa Cecília. Fui, até o próximo vídeo.